É uma alegria, como sempre, estar aqui na nossa casa, a casa que nós amamos, né, que nos dá constantemente oportunidades de trabalho, de convivência, porque essa é a mensagem do Mestre, né, do Senhor Jesus, a da convivência amorosa, que no preparo nós tivemos isso tão bem apresentado, né, através do amor, através do bem e da paz, que nós vamos estabelecendo novos laços com a vida, né, com os outros, e a nossa casa nos dá esse presente cotidianamente, né, através dos trabalhos, através de cada dia que a gente entra na casa, nós vamos conhecendo novas pessoas, refazendo laços, às vezes, de outras existências. Tem pessoas que nós imediatamente nos conectamos, outras que a gente, a princípio, não tem afinidade, e aí, ou então tem até alguma dificuldade, e aí, em um trabalho, a gente vai tendo a oportunidade de reencontrar essa pessoa de outra forma. E talvez a oportunidade maior de reencontrarmos, reencontrar a nós mesmos, numa nova atitude, numa nova postura, né? É isso que Jesus traz para a gente, né? O convite a uma nova postura diante da vida. E o livro de hoje, que nós, de trabalho de dezembro, é o Alguém Me Tocou, do José Carlos de Luca. É um livro muito tocante. Eu acabei lendo o livro inteiro, porque eu li o texto de hoje, cujo título é Lei de Auxílio, e fiquei surpresa, porque vocês vão ver, né? A princípio, o título, a partir do título, eu já fiquei achando que a cabeça da gente vai, né? Eu já fiquei achando que era uma coisa, e o texto ele vai construindo, ele vai apresentando caminhos de uma forma muito amorosa que nos ajudam a pensar sobre a proposta de Jesus. E ele diz que ele começou a escrever esse livro na véspera de um Natal, onde ele começou a se questionar, né, sobre essa relação com Jesus. A saudade que nós temos de Jesus muitas vezes, né? Nós podemos até falar de Jesus, pensamos e tudo mais, mas como é que está o nosso sentimento? A nossa ligação com Jesus? E aí ele vai desdobrando isso em cada texto, né? em diversos pontos, mas a linha, né, que costura, que guia todo o pensamento é o que ele coloca no texto de introdução, que ele diz assim: Jesus quer a nossa amizade. Jesus quer que nós sejamos amigos dele. A relação de Jesus conosco é uma relação de amizade. Isso não deveria nos impressionar, porque Cristo Jesus, quando esteve encarnado neste planeta, a relação que ele teve com os discípulos foi de amizade, não foi? E o livro Boa Nova, um livro belíssimo do Espírito Humberto de Campos, com psicografia de Francisco Cândido Xavier, é um livro que eu adoro. E ele vai tratando de várias situações, ou sobre um momento, ou através de algum convívio com algum discípulo especificamente, mas vai mostrando essas conversas de Jesus, né? Como Jesus vai tocando os outros através da convivência. E Jesus convive conosco em todo instante, a todo instante. Será que nós estamos abertos para essa convivência de amizade com Jesus? Ou nós, às vezes, até inconscientemente, ainda colocamos Jesus, como ele diz, muito distante, olhando para a gente de binóculo, né, num local muito... Não. Né? A responsabilidade de Jesus é com o planeta. Jesus, mas ele se mostrou como amigo para nós, porque ele é nosso amigo. Porque o amor que ele veio nos mostrar, que existe do Pai conosco, é o amor, a amizade. Jesus, então, nesse livro, ele vai mostrando que Jesus é o nosso maior amigo. E aí ele vai tratando diversas situações, mostrando essa nossa relação com Jesus. E o título, né, Lei do Auxílio, ele começa a elaborar o tema a partir de uma citação de Yogananda, que foi ele chama de líder espiritual da Índia, né? Eu tenho um carinho grande por Yogananda, porque através da yoga, né? Eu comecei a praticar yoga a partir do momento que eu vi um filme sobre Yogananda que se chama Awake. E Yogananda, eu falar de Yogananda, eu diria que Yogananda ele tinha uma missão, né? Na Índia, né? Através dos mestres dele, ele em determinado momento, já se sabia, mas em determinado momento
ele recebe, né, uma inspiração fazendo uma meditação na escola em que ele tinha acabado de fundar, uma escola cujo objetivo era ensinar a arte de viver. E ele meditando, ele vê, né, a América, né, os Estados Unidos da América, e aí ele percebe que tinha chegado o momento de ir para os Estados Unidos, e em 1920 ele vai para lá e ele começa, né, a sua missão, né, que era de trazer para o Ocidente os ensinamentos da yoga, da Kriya Yoga no caso dele, e da meditação. E nós vemos hoje no mundo, né, como que esses ensinamentos, né, se proliferaram. Ele não foi o único, mas ele tinha esse gás, assim, esse investimento de divulgação, de trazer, de aproximar, de falar com todos, né? E ele tinha uma admiração por Jesus muito grande, tanto que ele colocava a imagem de Jesus, estava, né, no local onde ele colocava a imagem de outros, né, do mestre dele, e de outros espíritos, né, que são venerados ali, admirados por ele na sua caminhada, tinha a imagem de Jesus. E ele conseguia perceber em Jesus a essência do ensinamento que ele trouxe. E aí ele diz isso nessa passagem citada por José Carlos de Luca. Yogananda disse assim: gosto de falar dele, do Cristo, porque foi um homem de perfeita autorrealização. Entretanto, ele não foi o único filho de Deus, nem afirmou que o fosse. Em vez disso, ensinou claramente que aqueles que cumprem a vontade do Senhor tornam-se, assim como ele, um com Deus. Acaso não foi a missão de Jesus na terra lembrar aos homens que Deus é o Pai celestial de todos e mostrar-lhes o caminho de volta para ele? Aí, De Luca, né, observa que Yogananda, mesmo não sendo cristão, ele conseguiu entender a essência do ensinamento do Cristo, e que nesse trecho está muito bem colocado a essência, né, da mensagem em 2 pontos, né? Que Deus é o Pai celestial de todos nós e que o caminho para encontrar Deus, nosso Pai, é fazer a sua vontade. E aí De Luca vai trabalhar o texto inteiro a partir desses 2 pontos. Então, primeiramente, né, se nós desejamos essa amizade com Jesus, ser tocado por Ele, né, e tocá-lo também, né, como é que eu tenho acesso a Jesus como amiga? Como é que eu falo com Jesus como amiga? Será que na minha oração, quando eu faço uma prece a Jesus, eu me coloco como amiga? Como é que eu trato os meus melhores amigos na Terra? Com amor? Eu só falo com eles na hora que eu preciso ou também na hora que eu quero as minhas alegrias? Então, esse ponto de vista, né, de como agir com Jesus, meu maior amigo, é algo que a gente precisa meditar. E talvez ao longo desse estudo a gente fale algumas coisas que remetam um pouco, né, a esse pensamento da meditação da yoga. Meditar, praticar, o que a gente pratica no nosso dia a dia, quais são as nossas posturas íntimas, né? Mas tudo inicia na nossa capacidade de parar e refletir, parar e meditar. Meditar sobre Jesus amigo é algo que eu devo fazer, né? É algo que compete a mim. E eu vou dizer a vocês, eu fiquei tão tocada com esse livro por conta disso, porque faz um mês, né, eu tinha acabado aquela época de eleição e tudo mais, tanta dificuldade, nós estamos cansados. O que é que nos alimenta? É o ódio ou é o amor? É a dissensão ou é a união? Nós percebemos isso no nosso corpo físico, quando nós nos sentimos bem e quando nós não nos sentimos bem. Na verdade, o ensinamento é bem simples. É que a gente às vezes teima, às vezes ou quase sempre a gente teima, né? Mas Jesus está sempre lá, é o nosso melhor amigo. E ele espera, o De Luca coloca isso muito bem, ele espera que a gente, é o amigo que também quer a nossa amizade. Ele diz, nós somos amigos de Jesus, sendo amigos de todos. Se eu olho para cada um aqui nessa reunião, como se eu estivesse olhando para Jesus, muda todo o meu pensamento, né? Se aquela pessoa, todos da minha família, se eu olhar para todos eles como se fossem Jesus, mudaria a minha perspectiva. É uma perspectiva, né? É relacionar-se com Jesus através dos outros, né?
E De Luca diz que se Jesus, né, afirmou que era o caminho, a verdade e a vida, se ele é o caminho, nós temos que andar por este caminho, andar por essa estrada. E ele coloca que essa estrada é a estrada da fraternidade. Que quando Jesus diz que Deus é o nosso Pai Celestial e é o Pai de todos, todos nós somos irmãos. Todos nós somos irmãos. Essa perspectiva do Pai nos leva a cada um de nós. Não é só o Deus, não é Deus meu Pai, é Deus, é Pai nosso. E é um Pai de amor. Então, tudo que está dentro do âmbito do amor está no âmbito de Deus. Mas que amor é esse? Né? Jesus disse, amai-vos como eu vos amei. Amai-vos como eu vos amei. Como é que ele nos amou? Como amigos. Mas é o melhor amigo, aquele que vai nos dizer, falar conosco, olhando para nós como espíritos imortais. Como ele falou com Emmanuel, está descrito há 2000 anos, no livro que Emmanuel traz, né, a sua história, né, quando é a história que muda a vida dele, né, no momento que ele encontra com Jesus. E é emblemática a conversa de Jesus com ele. Né? Ele diz, eu estou indo, mais ou menos assim, né, estou indo atender sua filha, porque né, pela mulher dele, né, que devotada, que orava, mas não por você, ele era um senador, cheio de orgulho, cheio de vaidade. Ele fala, você ao longo do tempo, as palavras dele que ele traz, assim, você vai mudar com o tempo. Essa sua atitude, essa sua postura íntima, vai demandar uma prática de autorrealização milenar, que ele não tinha nem conseguido cair em si. E por isso Emmanuel é esse espírito, que eu tenho tanta gratidão, porque ele é um grande professor de todos nós. Né? Depois, 50 anos depois, ele traz a outra etapa, ele vem como escravo. E ele começa numa dedicação ao Cristo, porque ele viu, ele caiu em si. E o cair em si não é uma atitude que vem de fora para dentro, é de dentro para fora. Né? E aí De Luca fala, né, a estrada para estar com o caminho é a fraternidade. E aí tem uma passagem aqui que outro dia eu me deparei com ela, olha que beleza, no Evangelho segundo o Espiritismo, porque fala de um ponto de vista, né, de uma perspectiva. Aí tem no Evangelho segundo o Espiritismo, no segundo capítulo, Meu Reino Não É Deste Mundo, tem o seguinte, tem um item que é o ponto de vista. E olha que beleza. Diz assim, o Espiritismo dilata o pensamento e lhe rasga horizontes novos. Em vez dessa visão acanhada e mesquinha, que o concentra o pensamento, né, na vida atual, que faz do instante que vivemos na Terra o único e frágil eixo do porvir eterno, ele, o Espiritismo, mostra que esta vida não passa de um elo no harmonioso e magnífico conjunto da obra do Criador. E aí eu queria chamar a atenção para a palavra elo, porque se me perguntassem, Débora, você, né, que já está... Leu, né, que você é espírita, eu talvez dissesse, né, essa vida é um momento, né, essa vida é uma etapa, mas eles usam a palavra elo. Elo não é momento, elo não é etapa, é elo. O Espiritismo mostra, aí ele explica, né, o Espiritismo, né, mostra a solidariedade que conjuga todas as existências de um mesmo ser. Todos os seres de um mesmo mundo e os seres de todos os mundos. A nossa vida é um elo com todas as nossas vidas, com todos os seres, com todos os outros seres, deste planeta, com todos os seres do universo. Faculta o Espiritismo, né? Faculta, sim, uma base e uma razão de ser a fraternidade universal. Enquanto a doutrina da criação da alma por ocasião do nascimento de cada corpo torna estranhos uns aos outros todos os seres. Essa solidariedade entre as partes de um mesmo todo, somos partes de um mesmo todo, somos filhos de Deus, explica o que inexplicável se apresenta desde que se considere apenas um ponto.
É o momento, né? A parte e um ponto. Esse conjunto, ao tempo do Cristo, os homens não teriam podido compreender. Motivo porque ele reservou para outros tempos o fazê-lo conhecido. Então, ele está trabalhando aqui, né, o Espiritismo, né, a chegada do Consolador prometido, né, do cristianismo redivivo. E é tão bonita essa passagem, ela diz tanto, né, tem tanto para nós meditarmos. E aí, a partir daí, praticarmos, e mudarmos posturas íntimas, fortalecermos posturas. Porque também é o ponto de vista dos espíritos superiores, que eles dizem, às vezes a gente fala assim, né, já há 2000 anos. Né? A gente tem que se forçar, né, para ir adiante, mas eles também compreendem que tudo demanda um tempo. E no campo da autorrealização, nós temos que considerar o tempo de cada um de nós. Né? É o tempo. O tempo bem aproveitado, ele é muito mais otimizado, né? Nós caminhamos com mais agilidade, com pés mais leves, quando nós caminhamos com amor no coração. Né? Agora, se nós não entendemos, se nós não compreendemos, se nós nos revoltamos, fica mais pesado, né? É uma coisa até da lei da gravidade, pesa. Então, o caminhar é mais complicado. Então, o ponto de vista da doutrina que o Espiritismo nos traz, ele é fundamental para a gente ter base segura para seguir na estrada da fraternidade, porque a gente, ótimo, olha no dia a dia, quanta confusão, né? A gente abre o jornal, olha isso, né? São tantas, às vezes, são tantas complicações que a gente se depara, mas se nós tivermos esse ponto de vista de que o outro me ajuda e eu ajudo o outro, eu não estou aqui por acaso, né? Deus me criou e Deus promove todos esses encontros na minha vida por pura fraternidade, por puro amor. Então, se eu estudo, se eu busco praticar isso, eu já tenho essa oportunidade do conhecimento, eu tenho à minha frente um desafio que é positivo, não é um problema, mas é um desafio. Porque cabe a mim ativar dentro de mim a possibilidade que ele diz aqui, de dilatar o pensamento, rasgar novos horizontes, são novos horizontes. Então eu não estou vendo a vida assim, não é o momento dessa encarnação. É um elo, essa vida, é um elo de todas as minhas existências, as passadas e as futuras, porque tudo que eu fizer no hoje, eu estou atuando no meu futuro. Há um tempo atrás, há uns anos, tinha um grupo aqui na casa, né, de jovens adultos, que na época que não tinha Facebook nem nada, a gente se encontrava mais, saía mais. E aí um belo dia, não sei quem deu a ideia, nós fomos numa palestra de uma monja, e eu não tinha nenhuma ligação nem nada, acabou indo eu e mais 2 amigos. E aí sentei, eu não lembro de nada da palestra, só lembro de uma coisa. Ótimo, né, foi super bacana, terminou a palestra, na hora que terminou a palestra, caiu uma chuvarada. Uma coisa assim que parecia que ia alagar o Rio de Janeiro. Então, vocês imaginam qual foi a nossa postura depois daquele momento de meditação, de paz. Nós temos ouvido coisas, né, super importantes para a nossa vida. Levantou todo mundo alvoroçado, porque já tinha que sair, porque ia inundar, porque não sei o quê. Aí a monja virou e falou assim, peraí, vocês acabaram de ouvir tudo isso e vocês estão agindo dessa forma. Ela assim, ela numa tranquilidade, todo mundo assim, né, todo mundo já em pé, né? E aí ela falou assim, eu não sei exatamente as palavras que ela usou, porque são muitos anos, mas ela olhou e falou assim, isso não é real. Não quer dizer que a chuva não fosse real, mas isso que vocês já estão projetando, porque vai chover, porque vai alagar, porque eu não vou chegar em casa, porque meu carro isso, tudo, e sei lá, tudo que cada um estava imaginando, eu falei assim, isso não é real. Aí ela falou assim, sentem aqui. Aí todo mundo sentou de novo. E ela começou a falar sobre isso. É prática, né? Saiu da teoria e foi para a prática. E aí todo mundo riu, porque realmente era o que tinha acontecido, e 5 minutos depois a chuva parou. Eu não lembro de nada da palestra, mas eu lembro disso, que foi a nossa prática, né? Dizia de tudo ali. E nós muitas vezes, né, pensando isso dos elos, o momento presente chega com tantas oportunidades, e a única coisa que existe é o momento presente. É a única coisa que existe. Existe assim, o que eu posso ver da minha vida é o momento presente, é o dia de hoje, é esse segundo, é esse minuto. O que eu posso fazer de melhor hoje? Não é me cobrar nada.
mas eu me conectar, eu entrar numa sintonia, eu seguir na estrada da fraternidade primeiro comigo. O que eu estou precisando hoje? Tem dias que eu estou precisando ficar quieta, em silêncio. Tem dias que eu estou precisando sair, caminhar um pouco, em silêncio. Tem dias que eu estou precisando encontrar um amigo ou vários amigos. Eu estou precisando vir para a casa espírita. Tem outros dias que eu não quero nem mais ouvir casa espírita, hoje eu quero ver outra coisa. Tem dias que eu quero ver uma palestra na TV. Eu vou no celular. Então, são escolhas sempre nossas. Mas a fraternidade começa primeiro na relação conosco, já conscientes de que é isso que o Pai nos dá. Né? E De Luca diz que a fraternidade a fraternidade é uma lei espiritual que rege as nossas vidas, equilibrando visa estabelecer o equilíbrio das relações humanas. Então, quando nós temos atitudes que não são fraternas, nós temos como consequência desequilíbrios, né? Físicos, doenças muitas vezes, que nós vamos, quanta angústia, quanta ansiedade que nós vamos às vezes criando em nós, com atitudes que não são fraternas conosco, com os outros. Né? E quanto mais a gente insiste, pior é para nós mesmos. Como é que está o nosso pensamento? Eu quero muito, mas como está o meu pensamento? Eu quero muito melhorar, eu quero muito isso, eu quero muito aquilo, eu quero muito seguir com Jesus, eu quero muito entender. Mas eu, no meu dia a dia, como está o meu pensamento? Muitas vezes nós não sabemos responder, porque ele está assim, ó. Eu falo por experiência própria. Então, a prática de uma nova maneira de ver, de um novo ponto de vista, tem que ser diária. Porque quando o bicho pega, né, quando nós temos alguma situação difícil na nossa vida, se nós não tivermos praticado até aquele momento, aquele ponto de vista, eu não vou conseguir ver o outro como meu irmão. Não vou. Não é algo que é um raio que vai cair na minha cabeça. É uma prática que eu tenho, uma postura íntima que eu já quero trabalhar em mim, pela consciência e conscientização de que esta é a vida real. É um novo ponto de vista. E ele diz, a gente precisa caminhar nessa estrada, não é olhar para Jesus. Ele fala assim, não adianta dizermos que as palavras de Jesus são maravilhosas, se não as empregarmos em nossa vida. Ninguém chega a determinado lugar se apenas permanecer admirando a estrada que o leva àquele destino. Então, a imagem da estrada é uma imagem muito bonita e simbólica para nós. Ela é para a gente caminhar nela. E caminhando a gente vai aprendendo, e caminhando a gente vai percebendo, olhando de volta. Né? Nós viajamos, né, de alguns anos para cá, viaja-se muito mais de avião do que de carro ou de ônibus. Quando nós vamos viajar de carro, nós contemplamos a paisagem daquela cidade, ou de uma cidade para outra, como muda. Então, a atitude de caminhar ela é muito simbólica também, porque são os nossos passos, mas também nós não caminhamos sozinhos. Nós temos nosso guia espiritual, temos Jesus. E a estrada da fraternidade, ou seja, essa estrada já existe, não tem que construir essa estrada não, essa estrada já existe. Então, tem um saborear da fraternidade ao longo da caminhada. Eu caminho na estrada da fraternidade, é como se você caminhasse num caminho repleto de flores ao redor. Quando você caminha, você está sentindo o perfume das flores. Você se sente envolvido, você tem mais ânimo para caminhar. Né? Não é uma estrada deserta. A estrada da fraternidade é a mais bela estrada que existe. Então você encontra felicidade ajudando o outro, se ajudando, tendo bom ânimo. A mensagem de Jesus é a boa nova, é a boa notícia. Né? Os cristãos novos estão bem apresentados no livro Paulo Estevão e tantos outros, mas eu reli agora Paulo Estevão. Viam Jesus como amigo. E por isso eles morriam por esse amigo. Não tinham onde dormir. Paulo de Tarso não tinha onde dormir. Não tinha conta bancária. Né? Ele tinha Ele entendeu, né, a dimensão desse espírito que é Jesus. Né? O governador espiritual do nosso planeta. Né? Quem é esse espírito? A gente precisa se perguntar. Porque a gente não sabe, eu não faço a mínima ideia. Então eu me pergunto, a gente não sabe utilizar também nós a nossa capacidade criativa nesse sentido de criar novas imagens na nossa vida. Quem é o Jesus, meu amigo? Né? Eu preciso conviver com ele em imagens também.
esse Jesus que me dá a mão, esse Jesus que me entende, mas não passa a mão na minha cabeça, mas não passar a mão na cabeça com profundo amor. Eu não sei dimensionar como é esse amor. Né? Eu acho que a gente precisa trabalhar em nós essa crença de que o amor existe. Né? A crença do amor incondicional. Né? O que é isso? Se perguntar, eu tenho dúvida, eu vou perguntar, eu quero saber. Porque é o buscar e achareis. O que eu tenho buscado? Qual é o móvel das minhas atitudes? Nós somos muito imediatistas. Nós achamos que a chuva vai cair, vai acabar com o Rio de Janeiro. Mas a chuva vai, ela passa. E às vezes é bom parar e ouvir o barulho da chuva, sentir o cheirinho, né, que fica. Calma um pouco. Né? Medita. O que você quer? Às vezes a gente não sabe dizer o que a gente quer. Às vezes a gente se irrita quando alguém pergunta o que você quer. Eu não sei. Né? Mas é uma pergunta que a gente precisa se fazer. Então ele nos diz que todas as vezes que nós optamos por atitudes não fraternas, são pensamentos, atitudes nesse sentido, né? Pensamentos, né? Nós criamos um desequilíbrio íntimo, né? Que atua no nosso corpo físico, né? Nós tivemos nas nossas células, né? Vibratoriamente, isso vai circulando no nosso organismo. Os primeiros a não serem beneficiados com isso somos nós. Nós tivemos, há cerca de um mês atrás, o encontro na nossa casa de medicina espiritual. Por que adoecemos? Isso foi tão bem trabalhado, a doutrina espírita explica tão bem isso para a gente, os malefícios, né? Para a nossa energia mental, para a energia do nosso corpo, quando nós vamos nos distanciando de Deus, porque Ele coloca, né, nós nos desequilibramos. Por quê? Porque nós nos distanciamos de Deus com posturas não fraternas. Aí se perguntar para a gente queria isso? Não, eu não queria, mas eu não sabia o que fazer. Então, por isso eu preciso parar e meditar um pouco, observar os nossos pensamentos, o que eu estou pensando, fazer silêncio íntimo. Né? E aí ele coloca que essas atitudes vão trazendo para nós uma série de problemas, né? Emocionais, angústias e tudo mais, porque no fundo, nós como espíritos imortais vamos até nos sentindo culpados diante da lei de Deus. Nós percebemos intimamente que alguma coisa não está, alguma coisa eu fiz de errado, não está bem, o que eu tenho que melhorar? E às vezes a gente só vai pensar isso quando as coisas estão muito complicadas na nossa vida. Estou falando isso até do ponto de vista espiritual, né? Não é numa encarnação só. E aí o De Luca coloca, né, que o que é que muitas vezes nós ficamos também acumulando e ruminando esse sentimento de culpa. E a doutrina espírita também nos mostra que a culpa, esse ruminar da culpa não nos leva a lugar nenhum. É pior, é uma coisa terrível alimentar a culpa. Né? Porque a atitude tem que ser qual? Se conscientizou do erro, você se arrepende e muda a postura. Você parar, porque no final a culpa, às vezes você nem se arrependeu ainda, você fica naquela, porque eu fiz, porque isso aconteceu. Se conscientizou da situação que você hoje não gosta, pode ser que naquela hora você nem percebeu que você estava fazendo errado. Percebeu, se conscientizou. Nós temos na nossa mente, Yogananda dizia, uma força, nossa mente é uma força, né? Maior do que todas é uma energia, com uma força capaz de mover o mundo. Ele escreveu isso antes escreveu a autobiografia de um yogi, a conhecida autobiografia dele, no início da Segunda Guerra Mundial, né, com a bomba atômica e tudo mais. Ele fala, quando nós todos entendemos a força da nossa mente, que é maior do que qualquer uma dessas bombas, nós renovamos. Então, a gente tem uma força dentro de nós, que somos nós, que nós precisamos aprender a ativá-la a nosso benefício. Então, a culpa é você se cristalizar. Uma coisa que já passou. É como guardar a tempestade já aconteceu e ainda estou lá, a tempestade. É uma ilusão, já acabou, porque não é o momento presente. O que existe é o hoje. O que eu posso atuar é no hoje. Então, a doutrina esclarece perfeitamente. Se conscientizou, errar é humano. Acontece, gente. Se conscientiza, se arrepende, arrependimento sincero. Sincero.
Sinceridade do fundo da alma, que você vê que você, né, pede ajuda. Aí vem, que a gente abre o coração, né? Se arrepende, abre o coração. E muda, renova-se mentalmente. Porque o arrependimento com mudança de postura é um novo padrão vibratório. Não é mais do desequilíbrio. Você fala assim, eu quero voltar a me ligar a Deus. E aí seria o voltar à estrada da fraternidade. Eu me distanciei. Não sei como vou voltar, mas eu quero. E a resposta, às vezes, a gente precisa se voltar a se harmonizar e ter paciência e gostar do tempo. O tempo é um bom amigo. O tempo é um excelente amigo. Trabalhar o tempo íntimo dentro de nós, que é também diferente do tempo do relógio. E perceber esse passo com os próprios pés. O nosso espírito protetor vai estar do nosso lado. Nós estaremos vibratoriamente nos preparando para estarmos cada vez mais conectados com eles. Com Deus, com Jesus amigo. E aí ele diz, né? Como seria então voltar? E aí é o segundo ponto do que ele coloca do comentário de Yogananda, né? Retornar ao Pai é fazer a sua vontade. Mas qual seria a vontade? Qual é a vontade de Deus em relação a nós? Se nós pararmos, Deus, o que queres que eu faça? E aí, De Luca, que ele escreve de uma forma muito amorosa, né? Ele diz assim, qual é a vontade de Deus para a nossa vida? Já nos fizemos esta pergunta? Se me fosse possível resumir, eu diria que a vontade de Deus é que sejamos pessoas amorosas. Deus nos ama e oferece este amor diariamente a nós. Sentindo-nos amados, nós também devemos nos amar e, consequente, manifestar este amor àqueles que cruzam o nosso caminho. Que na relação que tivermos conosco mesmos e com o universo à nossa volta, o amor esteja impregnando nossas atitudes. Isto é estar com Deus, viver em Deus, unir-se a Deus. Fora disso, estaremos andando à margem do caminho, colhendo espinhos em nossos próprios passos, pois, segundo o apóstolo Paulo, o amor é o cumprimento perfeito da lei. Né? O amor é o cumprimento perfeito da lei. E aí, em seguida, ele diz assim, né, que há uma boa notícia também, né, é que na mensagem de Jesus, né, que quando diz desse retorno à casa do Pai, que é a parábola do filho pródigo, né? Todos nós somos filhos pródigos, né? Estamos tentando reencontrar esse caminho, né? E precisamos insistir e persistir, porque há algo que todos os espíritas nos conduzem a não desanimarmos. Porque é o tempo, confia, vai, persiste, porque só um caminho, é para frente. Né? Não para não. Não acumula lodo, limo, não. Vai andando. Está andando, tem um texto de Emmanuel que eu acho que é de Paulo, que anda com os joelhos desconjuntados, mas levanta. Vai com o joelho desconjuntado mesmo, vai. Vai da forma que for, mas vai. E de preferência vai sorrindo um pouco, porque fica mais leve a caminhada. Né? Sorrir um pouco mais. Meu professor de yoga, às vezes a gente estava fazendo uma atuação, uma bobagem, que olhar é uma bobagem, né? Mas é difícil. E aí ele fala, agora o semblante, como é que está o semblante? Né? Porque a gente precisa sorrir, é o tem de bom ânimo de Jesus. Tem de bom ânimo. Eu estou trabalhando isso em mim, nem sempre eu consigo, mas insiste, né? Persiste. É esse o caminho. E ele diz que outra questão da mensagem, quando fala desse retorno à casa do Pai, é que o nosso destino não é imodificável. Muitas vezes também nós temos crenças milenares de que a coisa da culpa, né, que a culpa é uma coisa terrível, né, porque aí você fica se martelando numa coisa, a coisa já passou, né? Já passou. E aí a capacidade de mudança que é nossa, nós às vezes não conseguimos fazer. O nosso destino não é imodificável. E o caminho é o amor. O caminho para o retorno da casa do Pai é o amor. E aí, além dessa frase de Paulo, ele coloca, o apóstolo Pedro afirmou que o amor cobre uma multidão de pecados, querendo com isso dizer que o amor dissolve a nossa consciência de culpa. Dissolve, né? Dissolve. Porque, primeiro, a gente, para querer
reencontrar com o nosso Pai Celestial, nós precisamos encontrar em nós, descobrir em nós, a capacidade de realizar isso. Se eu não confiar em mim, do jeito que eu sou, toda complicada, mas eu quero, então vamos lá. Esses espíritos, a convivência com esses espíritos através da leitura, né, do pensamento que eles trazem para nós, é muito importante para a gente aprender a confiar. E aí, por fim, ele diz, né, que ele também cita Emmanuel, nosso grande amigo, e daí vem a lei do... Aí a gente vai vendo, qual é a lei do auxílio? É o auxílio a nós mesmos. E aí Emmanuel escreve isso, né? Ele cita no livro Pensamento e Vida. A prática do bem, simples e infatigável, pode modificar a rota do destino, de vez que o pensamento claro e correto, com ação edificante, interfere nas funções celulares, tanto quanto nos eventos humanos, atraindo em nosso favor, por nosso reflexo melhorado e mais nobre, amparo, luz e apoio, segundo a lei do auxílio. Então, quando nós nos auxiliamos na direção do amor de Deus, na direção da casa do Pai, na direção da estrada da fraternidade, nós nos religamos. É como se nós ativássemos novamente o elo, conscientemente, de que estamos ligados a tudo e todos. E passamos a nos sentir conectados também. Porque quando nós nos distanciamos da estrada da fraternidade, através de pensamentos desequilibrados nossos, por às vezes não crermos que nós podemos ser amados, né? Ou acharmos que essa é uma vida única, tinha que acontecer. Sou espírita, mas eu queria que na minha vida acontecesse isso, isso, isso. Ainda mais no mundo de hoje. O mundo que nós vivemos hoje, ele é uma oportunidade perfeita para a gente trabalhar a fraternidade. Por quê? Nós estamos repletos de incerteza, né? E a incerteza, existe uma sabedoria da incerteza, porque a incerteza traz o novo. Será que eu não posso parar e meditar um pouco sobre a incerteza que existe à minha volta? Quais são as novas possibilidades? A minha capacidade de criar coisas novas dentro de mim, talvez alguma coisa ruim que aconteceu ou que eu não imaginava aconteceu, me ajude a seguir por uma rota melhor, que seja a rota de volta à casa do Pai. A estabelecer novos laços, a desenvolver em nós essa união com as leis da vida e do amor. E para terminar, ele diz, né, quando nós estivermos perdidos, desnorteados, nós percebemos isso, né, o pensamento claro e correto e a ação no bem, incessante, incansavelmente. Esses são os nossos, digamos, antídotos contra a monotonia de quem está distante do Pai. Porque viver com o Pai é algo tão abundante, né? O reino de Deus é o reino da abundância. Nós, às vezes, ficamos cansados, prostrados, porque nós precisamos, e não estamos percebendo que precisamos trabalhar em nós essa ativação com a vida. A fonte viva que nunca seca. O amor de Deus. E aí, para finalizar, tem uma mensagem muito bonita de São Vicente de Paulo, que está no Livro dos Espíritos, no capítulo que fala sobre a lei de justiça, de amor e caridade. E eu vou ler um trechinho. Ele diz assim: amai-vos uns aos outros, eis toda a lei, lei divina, mediante a qual governa Deus os mundos. O amor é a lei de atração para os seres vivos e organizados. A atração é a lei de amor para a matéria inorgânica. Não esqueçais nunca que o espírito, qualquer que sejam o grau de seu adiantamento, sua situação como reencarnado ou na erraticidade, está sempre colocado entre um superior, que o guia e o aperfeiçoa, e um inferior, para com o qual tem que cumprir esses mesmos deveres. Sede, pois, caridosos, praticando não só a caridade que vos faz dar friamente o óbolo que tirais do bolso ao que vô-lo ousa pedir, mas a que vos leve, mais a caridade, né? A que vos leve ao encontro das misérias ocultas. Nenhum de nós sabe o que se passa agora, nesse momento, no coração de cada um de nós aqui. Todos nós precisamos de amor. Por isso que o amor é o elo que nos une
Por isso que quando nós vamos tomar um passe, nós rogamos a Jesus, né, a Deus, que atenda às nossas necessidades, né, que são, às vezes, nós não temos nem como colocar em palavras, mas é porque é o amor de Deus. É o amor que não constrange, né, é o amor que transforma. Sede indulgentes com os defeitos dos vossos semelhantes. Como isso é importante, né? Como eu preciso aprender isso. Em vez de votardes desprezo à ignorância e ao vício, instruí os ignorantes e moralizai os viciados. Olha a postura, né? Ao invés do outro, é isso. Instruí os ignorantes e moralizai os viciados. Sede brandos e benevolentes para com tudo o que vos seja inferior. Sede-o para com os seres mais ínfimos da criação, e tereis obedecido à lei de Deus. São Vicente de Paulo. Muita paz e que o amor de Jesus encontre espaço cada vez maior em nosso coração. Obrigada.